Mais para menos ou mais para mais? Então olha só, gente, só relembrando. Então a palavra eclésia quer dizer igreja, a igreja que é chamada para fora. Essa palavra ela era usada com respeito à assembleia. Eu estou falando isso aqui porque era uma assembleia, era um grupo de pessoas. É como se fossem os governantes da cidade aqui, ou os conselheiros da cidade. Quando eles saíam ali daquele local ali da cidade para um local maior, onde eles reuniam ali com a comunidade e decidiam a respeito das coisas concernentes àquela comunidade. Entendeu? Então eles saíam, eles iam para fora para tomar essas decisões. Isso é a palavra eclésia, significa igreja. Mas eu queria que nós lêssemos agora Mateus 18. Pode virar para eles, meu Deus? Quem achar pode ler para nós em Mateus 18, versículo 17 em diante. Só conquistar 17 em diante. O que eu vou falar agora não está na apostila, tá? 17 até quando? Se ele se recusar a ouvir-nos, conte a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Pode ler até o versículo 20. Digo-lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também te digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então vocês estão vendo que é a igreja, quando você está ali 2 ou 3, já é a igreja também. E aí, por exemplo, quando algum irmão peca, ou então ele me ofende, e eu vou e chego perto dele e procuro reconciliação com ele, ele não aceita, aí agora eu vou, levo Israel e levo a Selma comigo. Nós vamos nós 3 agora conversar com esse irmão, ele não aceita, aí nós levamos agora o grupo maior da igreja. Olha, irmãos, nós levamos ali e o irmão não quis aceitar a nossa consideração. Olha só, gente, esse negócio é tão interessante quando a gente fala com respeito a isso aí, quando a gente fala com respeito à igreja, com respeito a essas coisas, que, por exemplo, nós temos um problema muito sério. Por exemplo, se nós vimos, se o irmão na igreja, uma menina lá, ela é engravidada pelo namorado, o que a gente faz? Normalmente o que a gente faz com ela? Leva para a igreja já de uma vez e depois exclui ela. Vocês viram aqui que o contrário, que na verdade não é assim. Primeiro vai lá, um conversa com ela, depois 2. Se preciso, levar o conhecimento da igreja. Por exemplo, ela engravidou, mas ela ainda continua na prática. Aí tem que levar o conhecimento da igreja e falar: olha, irmãos, a irmã ela continua tendo ato sexual ilícito antes, né, do casamento. Ela não tem a autorização de Deus nem da igreja para isso, nem da lei humana, né? Então, aí sim. Mas o que normalmente nós fazemos? Nós já levamos ao conhecimento da igreja. E aí já exclui a pessoa. Aí a pessoa nunca mais volta para a igreja, que normalmente é isso que acontece. Jesus veio para os sãos, não foi? Não. Veio para os doentes, veio para poder cuidar desses aí. Normalmente nós pegamos isso aí, mas por exemplo, existe tamanho de pecado? Pecado, aí já é ramatologia, né, que é a doutrina do pecado. Existe pecado pequeno, grande, médio? Nós falamos aqui na semana passada sobre a questão das consequências, não foi? Falamos sobre a questão do pecado, transgressão, iniquidade ali. Então, olha só, esse é um caso uma vez com uma irmã, que ela ouviu de uma pessoa que frequentava a igreja, que não era membro da igreja, não era convertida, era amiga do evangelho, né? Vamos colocar aqui assim. E aí, essa irmã, havia sido feito na virada do ano um jantar naquela igreja. E aí essa irmã, o que ela falou? Essa irmã ouviu desse aí, que ia lá na igreja de vez em quando, falando: fulana e fulana
estão falando mal da comida que você preparou. Desse jeito. Aí beleza, até aí tudo bem. O problema é que essa mulher, essa irmã lá da igreja, ela é muito sensível, daquelas que é sensível demais. E aí o que ela fez? Ela já chegou fazendo estradalhaço já na igreja, já falando com as irmãs que estava de mal, igual criança, né? Estava de mal das irmãs. E resultado, na época ali, eu estava ajudando o pastor e o pastor estava de férias. E o pepino, né, o problema veio estourar na mão de quem estava lá, né? Era o seminarista. E aí, como que nós vamos resolver isso? Vamos para a Bíblia. A Bíblia fala o seguinte: eu não tenho que levar para a igreja. Vou reunir com as irmãs. Primeiro, conversei com a irmã. Conversei com a outra. Vi que foi na verdade um mal entendido, que elas falaram diante de Deus, que não falaram nada disso. Aí beleza, a irmã continuou com a mesma posição, falou, não, elas falaram sim que o fulano falou. E ela nunca diz o nome do fulano, até hoje eu não sei quem foi que falou. Beleza. Aí nós reunimos já um grupo agora maior. Ainda nem era igreja, mas eram alguns que participaram ali da cozinha, né? Que fizeram aquela comida que por sinal estava muito boa. A Ana e eu comemos e foi Ana. E foi muito bom. Aí beleza. Quando nós reunimos e nós começamos a questionar, as irmãs, elas falaram, não é jurado, mas falaram, eu falei com elas, vocês estão agora falando diante de Deus. Porque quando nós reunimos aqui 2 ou 3 no nome do Senhor, é em nome de Deus que nós estamos aqui. E aí elas começaram a expor, e elas falaram, olha, nós não falamos nada disso. E a outra irmã, já querendo falar, eu falei, espera, deixa elas falar primeiro. Elas terminaram de falar, a irmã foi falando, não, mas porque a fulana, a pessoa falou, eu falei assim, então fala quem é a irmã. Não, mas eu não vou falar não. E aí ela foi falando. Não, mas é porque depois que eu já era bacharel em teologia, mas enquanto você não é ordenado, o pessoal ainda considera a gente como seminarista, por isso. Eu não estou confundindo. Aí o que aconteceu? Nesse ponto aí, a irmã, ela falou assim, não, mas eu acredito na fulana. Não. Aí eu falei com ela, espera aí, irmã, nós somos reunidos como igreja, e a igreja aqui, as irmãs estão falando diante da igreja, os irmãos aqui, e estão falando que elas não falaram nada disso. Você prefere ficar com a palavra de uma pessoa que não é membro da igreja, que não tem compromisso com Deus, ao ouvir o que as irmãs estão falando aqui? Aí ela foi falando, não, mas elas estão falando isso aí, mas elas falaram. Então a irmã está falando que elas estão mentindo. Só que elas estão falando que não mentiram. Então se a irmã, eu fui bem claro para ela, falei, se a irmã continuar nisso, nós vamos levar a irmã para a igreja, para a irmã ser excluída da igreja. Porque o problema não são as duas. O problema é a irmã que está acreditando no diabo, que está usando a pessoa de fora da igreja. Entendeu? Porque você ouviu de fora, gente, um dos jeitos que o diabo usa para minar a comunhão é justamente usar uma pessoa de fora para atrapalhar, né? Aí a irmã foi e falou assim, não, mas daí o padre chorou, fez mal teatro, né, e tal, ela é boa no teatro. É, só Deus. Aí resultado, essa irmã ficou um tempo até afastada lá da igreja, sem ir, toda magoada. E eu falei com ela, sério, nós conversamos, olha, está encerrado o papo por aqui, já está definido, então fica dessa forma. Se a irmã insistir, nós vamos levar conhecimento da igreja e vamos excluir a irmã, porque o problema agora é a irmã, porque a irmã está falando mau testemunho contra as suas irmãs aqui. E isso é passivo de exclusão. Eu estou colocando aqui um caso que normalmente a gente só pega aqueles casos assim, engravidou, roubou, mas tem casos pequenos que às vezes atrapalham muito mais o desenvolvimento da igreja, entendeu? Da eclésia aí, do que outra coisa. Por exemplo, nós somos a comunidade chamados para fora. Meu amigo, nós somos no curso aqui agora. Nós somos no curso. Você pode conversar com ele, Israel? Ali fora? Pra gente não parar aqui não, né? Tem que ser um pastor que sabe defender as ovelhas. Vamos lá, gente. Mateus 16, 13 a 20. Esse texto é controverso, esse texto é mal utilizado. Esse texto, tem outros textos ali na apostila, você deve ter visto, mas esse eu quero falar com vocês.
E nós vamos meditar aqui um pouquinho, pensar um pouquinho. Nós vamos interpretar esse texto juntos. Ok, gente? Então vamos lá. Quem pode ler para nós aí com a voz bem firme, forte, bonita e abençoada? Chegando-se Jesus à região de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Respondeu-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressurgir no terceiro dia. Pedro tomou... Pode parar aí. Era só até o 20. Mas tudo bem. Vamos lá. Irmãos, quando nós vemos esse texto aqui, quando você vê assim Jesus falando: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que vocês acham que seria esta pedra? Pastor, eu já ouvi comentários a respeito disso, de que alguns usam para fundamentar a igreja católica, de que Pedro era o fundamento ali, e em cima de Pedro é fundada a igreja. Mas eu ouvi de pastor dizer que este Pedro aí significa, não recordo o idioma, que seria uma pequena fração de pedra, não é a pedra em si. No grego. É a pedra que ele fala pedra, que se refere ao próprio Cristo. Sim. Então Pedro seria um fragmento, né, de pedra, não a pedra principal, Jesus Cristo, para ser o fundamento. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Concordo. Só concorda? Gente, Pedro significa uma rocha ou pedra. A palavra Pedro. Mas quando Jesus fala essa palavra aí, pedra, eu estou até com a Bíblia aberta aqui no original, aqui, olha. A palavra Pedro aqui é Petros. E a palavra pedra aqui é Petra. Né? Tem até um grupo de rock evangélico, né, chamado Petra. E tem a cidade, lá naquele lado do Oriente, me fugiu onde que é, mas é a cidade também que chama Petra, né? Ou Petra, que ela é construída sobre a pedra. O que é isso? Olha, no original está falando aqui que é rocha, penhasco, cordilheira de pedra, rocha projetada, penhasco, solo rochoso, rocha, grande pedra, metáfora, homem como uma rocha por razão de sua firmeza e força de espírito. Então, em nenhum momento, só pegando aí o que você ouviu falando de pedrinha pequena, não. A palavra que está sendo usada aqui é pedra realmente. É uma pedra realmente, poderia colocar uma rocha, algo assim. Agora vê um detalhe. Quando está usando essa palavra aqui, olha, também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Qual foi a frase que Jesus, ou que Pedro usou para poder falar? Qual foi a frase que Pedro falou para Jesus? Ele disse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Isso é a pedra que Pedro falou. Difícil falar essa frase, viu? Isso é a pedra que Pedro falou. Por quê? É a afirmação forte, firme, inabalável que Pedro disse, a ponto de Jesus vir e falar com ele: olha, Pedro, o que você está falando não foi carne, não foi homem, ninguém que te falou. Isso foi Deus que te revelou. Foi Deus que te mostrou. Porque é essa afirmação, irmãos, dessa pedra, que a palavra que Pedro disse é que é a pedra que Jesus está falando. Qual que é a pedra de edificação da igreja, gente? É só a gente agora, vamos sair um pouquinho do texto e vamos pensar agora na frase. Qual é a pedra de edificação da igreja? Lá em Pedro mesmo ele fala que a pedra que os consultores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, né? A pedra angular.
ou a pedra de esquina, aquela pedra onde viria todas as demais. Então, na verdade, quando fala aqui, por isso que a interpretação você não pode ficar só com um versículo. Você tem que pegar e fazer pergunta para aquele versículo. Ele fala sobre essa pedra, edificarei minha igreja. Mas espera aí, quem é o cabeça da igreja? É Pedro ou é Cristo? É Cristo. Espera aí, a igreja foi edificada por Cristo ou foi por Pedro? Por quê, gente? Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo através do Espírito Santo. Aí ele usou Pedro, Paulo, Tiago, João, todos os discípulos e mais quem foi se convertendo ao Evangelho. Então, na verdade, quem edificou? E aí eu estou lembrando aqui de vários versículos, eu quero citar um. Hebreus capítulo 4 fala que toda casa é edificada por alguém. Mas quem edifica todas as coisas, ou quem estabelece todas as coisas é Deus. E ele fala lá nessa carta que Jesus é quem edifica. Nós não falamos que o Espírito Santo ele derramou dom sobre a igreja para a edificação do corpo de Cristo? Nós não falamos que a igreja de Cristo, a igreja ela é de Cristo e ela é também uma edificação? Ela é construída na base de quem? Na base do nome de Pedro? Não. Tanto é que não é na base de Pedro, que quando Pedro e João estavam entrando no templo ali, aquele homem que estava à beira da porta falou: olha, me dá alguma coisa aí para eu comer. Ele foi falar: não temos prata nem ouro, mas que temos e te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Foi em nome de Jesus? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que ele falou. Entendeu? Só para lembrar aqui que Cristo é a mesma palavra do hebraico, Messias, que é o ungido de Deus. Então ele falou: em nome do ungido de Deus, nós falamos para você, levanta e anda. Não foi o nome. Não foi. Quando Paulo e mais eu acho que Barnabé, eles estavam ali pregando a palavra do Senhor, e aí aqueles homens olharam assim, gente, e eles estavam curando gente, né? Muita gente foi curada através deles. E aí as pessoas falaram assim: esses homens são deuses, e começaram a adorá-los. Eles falaram assim: olha, não adora a gente, adora somente a Deus. Eles rasgaram as vestes e falaram: olha, nós somos homens, nós não podemos ser adorados, é só Deus. Então, só para a gente, essa seria a primeira parte. A pedra de edificação da igreja não é Pedro, mas é a palavra que ele diz. É a palavra que ele diz que fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos pensar aqui agora só nessa frase: olha, Cristo é o Filho de Deus. Mas ele falou uma outra coisa, ele falou que é o Filho do Deus vivo. E nós falamos Cristo, o Filho do Deus